Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal e dessa vez eu estou com um grande amigo meu, né? Não só um colega da hipnose, mas um grande amigo, Orlando Madeira. E ele é um profissional da área da odontologia e trabalha com a hipnose. Olha que ferramenta maravilhosa, você utilizar a hipnodontia ou a hipnose odontológica. Então, como é um tema de bastante curiosidade de vocês, e vocês gostam de trazer profissionais da área de saúde que trabalham com a hipnose, porque eu acabo às vezes focando muito no entretenimento, né, na diversão com a hipnose. Só que a hipnose é muito mais do que isso. Hipnose, ela pode ser utilizada em várias profissões, em vários contextos, e a gente está trazendo profissionais aqui gabaritados para falar como é a prática desses profissionais, como é o dia a dia utilizando a hipnose. Então, antes de mais nada, Orlando, queria agradecer por ter aceito o convite aqui, de bater um papo sobre essa ferramenta que se deixar a gente passa a noite toda conversando aqui, que é a tal da hipnose, né? Que ninguém aqui conhece. E se tiver alguém que não conhece, vai passar a conhecer agora da maneira correta, tá certo? Orlando, sem mais delongas, eu vou me calar e eu quero que você se apresente para a galera. E se apresente, fale aí como você trabalha e como foi que a hipnose surgiu na tua vida. Foi você que encontrou essa tal da hipnose ou foi a tal da hipnose que te encontrou? Fica à vontade, meu querido. Obrigado, meu professor. É uma honra estar aqui presente com você e desde já agradeço muito o convite, né? Sinto muito honrado com isso. Meu nome é Orlando Madeira, eu sou cirurgião dentista já há 37 anos. E, e agora, recentemente, né, não tão em pouco tempo, que eu conheci a hipnose. Mas eu já vinha procurando alguma coisa dentro da odontologia que viesse a acrescentar dentro da clínica odontológica. Então, a gente começou a ter muitos problemas em relação a pacientes com muito medo, com muita ansiedade, pacientes com muitos problemas sistêmicos que dificultavam o tratamento odontológico, principalmente devido às anestesias, às medicações que devem ser é, atribuídas a esses pacientes. Então, eu achei a hipnose, e sem querer. Né? Então, foi assim, sabe, aquele encontro que a gente está andando na rua, quando você olha, o outro olha. Então, foi mais ou menos assim. Certa vez eu estava vendo alguma coisa sobre hipnose, estava lendo, e, de repente, aquilo me despertou. E eu comecei a ver que a hipnose a gente poderia fazer na brincadeira, brincando, fazendo alguns movimentos, e achei muito interessante. E daí eu comecei a fazer alguns cursos. Inclusive, eu fiz o curso com o professor Bruno, e ele foi assim, um grande incentivador na época que eu estava iniciando, para eu começar a praticar e colocar em prática mesmo essa ferramenta maravilhosa na hipnose. E eu tinha muito ainda receio, né? Como qualquer um, quando está entrando em qualquer área diferente. Então, logo no início, eu comecei a fazer alguns procedimentos, ligava para ele, e mora lá no Nordeste. Eu moro aqui em Santo André, em São Paulo. E até certa feita eu estava anestesiando um paciente e até liguei para o professor logo em seguida para ele me dar umas orientações. Né? Está lembrado disso, professor? E então nós Tô conversamos, ele lembrado. me deu toda a orientação e até hoje a gente conversa bastante, ele incentiva todas as dúvidas que eu tenho, ele sempre está à disposição e está ali tirando essas dúvidas para mim. Então, eu comecei mesmo, ele, esse grande amigo que está aí, foi um grande incentivador para que eu pudesse colocar essa ferramenta maravilhosa no consultório odontológico. Bom demais, Orlando. E qual foi, Orlando, a principal diferença assim que você notou no Orlando antes da hipnose no consultório e o Orlando depois da hipnose no consultório? Assim, o que que você teve de
de diferente, de benefícios que a hipnose trouxe para você? Olha, a primeira coisa é comigo mesmo, né? Então, aí, quando a gente começa a praticar a hipnose, a estudar a hipnose, nós vamos fazendo um autoconhecimento. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, para você fazer essa auto-hipnose, você precisa se conhecer. E dentro dos cursos, ele vai fazendo com que nós vamos nos descobrindo coisas que nós jamais poderíamos conhecer de nós mesmos. Porque conhecer o outro é fácil. O difícil é reconhecer a gente, conhecer os nossos erros, nossos acertos, conhecer aquelas nossas travas, as nossas crenças. E quando a gente começa a mexer dentro dessas coisas com a gente mesmo, é difícil. Então, a hipnose, ela veio assim, de uma forma muito tranquila e veio fazendo com que isso cada vez mais se modificasse dentro de mim. Então, na minha vida, não na minha vida profissional, mas na minha vida no contexto geral, ela é outra coisa. A gente tem outra visão da vida, outra visão do ser humano, outra visão de si próprio. Verdade, Orlando. Eu dou aula para o curso de odontologia de uma faculdade particular e a gente percebe que os alunos eles são treinados para lidar com a dor física, mas não com a dor emocional do paciente, né? Então, a maior parte, inclusive eu leciono uma disciplina chamada urgência e emergência no consultório odontológico. Para quem não sabe, tá? Eu sou socorrista também, PHTLS, e as principais ocorrências que ocorrem no consultório é devido à ansiedade que ocorre no consultório dos pacientes. Então, tem paciente que vai ter, né, Orlando, fobia de agulha, tem gente que não vai conseguir nem passar para entrar dentro da sala onde está a cadeira odontológica, então já tem uma resistência ali. Tem gente que não gosta de quê? Que mais, Orlando? O som do motor, o som do motor, a bomba a vácuo da cadeira odontológica faz barulho, as luzes que ficam. Então, a gente pode utilizar a hipnose em todas essas situações para controlar o ambiente, né? E uma das coisas que eu acho bem interessante que você tem desenvolvido, que é a anestesia hipnótica. Agora, uma curiosidade minha, Orlando, é o seguinte: como é que teu paciente, ele fica sabendo que você tem essa possibilidade de oferecer a hipnose? Ele já vai procurar você já sabendo que você utiliza esse recurso, ou você oferece na hora e se ele optar, tudo bem, você faz com ele? Como é que é? Olha, Bruno, na verdade é o seguinte, em ambos os casos aí está acontecendo. Então, tem aquele paciente que chega já sabendo que eu utilizo da hipnose, tem aquele que nem sabe disso. Então, normalmente, a gente faz uma conversa prévia com eles. E eu gosto muito de usar o street. Para quem não sabe, o street é a hipnose de rua, que é isso que o professor aí ele faz com muita maestria. E dessa maneira suave, dessa maneira tranquila, do street, eu aplico dentro do consultório. Então, primeiro a gente faz essas brincadeiras rústicas com a hipnose, fazendo com que a pessoa perceba os movimentos que ela é capaz de fazer, independente da hipnose, mas no fato da gente estar conversando e ela vai vendo que alguma coisa vai acontecendo com ela. Então, a gente faz algum procedimento ali, suave, alguma coisa, e aquilo desperta para ela. Quando aquilo desperta, a gente começa, então, a utilizar-se de uma maneira um pouco mais profunda e vai fazendo com que a pessoa vai se deixando, naquele momento, ser envolvida com a hipnose. Então, a hipnose é essa conversação. À medida que a gente vai conversando, você vai fazendo essa empatia com o paciente, ele vai, então, fazendo com que também as coisas vão fluindo de uma maneira tranquila. Então, a hipnose ela é muito legal por isso, porque tem essa coisa da gente, essa interatividade. Então, não é um profissional e o paciente, sabe? Mas são duas pessoas que estão ali trabalhando, fazendo alguma coisa em benefício uma da outra. Porque ela me ajuda, eu ajudo ela,
e, no final, a gente tem um resultado muito positivo. Então, as coisas vão acontecendo de uma maneira assim, bem suave, bem tranquila. E a gente, olha, eu fico feliz, né, Orlando, em ouvir um relato desse seu, não só você, mas como vários outros profissionais da área de saúde, que está usando uma pitada de entretenimento para poder gerar conforto, quebrar o gelo, né, tirar aquele peso, né, de um ambiente consultório. E a gente sabe que o entretenimento ele é formador. Não é à toa que nos hospitais, onde tem crianças com câncer, os hospitais não são brancos, os hospitais são coloridos, né? A sala é colorida, os médicos, os enfermeiros chegam vestidos de palhaço, tocando violão. Por quê? Porque quebra o gelo, tira, desvia o foco daquele contexto que você tem que fazer uma coisa séria, né? Então, a gente percebe que cada vez mais o entretenimento, logicamente, devido às suas proporções, dentro de um contexto adequado, ela bem utilizada, ela é muito favorável para qualquer procedimento que seja mais sério. Por exemplo, você já é o segundo cirurgião dentista que me fala que utiliza o street, as técnicas de entretenimento. O Dr. Islam também, que eu já fiz várias lives com ele, utiliza, principalmente com crianças. Não tem ferramenta melhor para engajar com crianças do que a diversão, né? E assim, se o paciente gosta, cara, a gente tem que dar o que o paciente quer. E como você falou, né? Você traz um clima diferente para o consultório, né? E eu pergunto para você também, Orlando, beleza, aquelas pessoas que já chegam sabendo que você faz hipnose, tá tudo certo. Mas aquelas pessoas que ainda não sabem, e quando você diz assim, olha, tem esse recurso aqui para você. Antes da conversa prévia, de acordo com as suas observações, você tem visto o pessoal mais aberto, dizer, eita, que interessante e tal, me explica como é que é isso, ou é tipo, não, eu tenho um medo, resistência. Na sua observação, dentro da prática odontológica, você acha que está meio a meio, a proporção de descrença está maior do que a de crença? Como é que é? Explica aí pra gente. Isso. Na AIDA existe uma crença, né? Uma crença negativa dentro da hipnose. Medo, isso realmente. Mas o que é interessante é assim, quando o paciente ele chega com dor, é mais fácil de você fazer o tratamento do paciente que chega com dor. Porque o paciente que ele chega sem dor, ele chega lá para fazer qualquer procedimento, ele quer resolver aquilo de uma maneira tranquila e tal, e às vezes não quer nem saber da hipnose. Mas quando o paciente está com dor, e você começa a conversar com dor, com o paciente, e você começa a tirar a dor do paciente só na conversa. Então, o que acontece? Ele está conversando e você está fazendo, trabalhando com ele, técnicas de PNL, por exemplo, que nós vamos utilizando como submodalidades, e nós vamos diminuindo essa intensidade da dor. E quando a gente vai começar o procedimento, eu pergunto, como que está o dente? Olha, parou de doer. Então, para de doer mesmo, porque quando você começa a entrar nesse sistema de fazer com que na conversação você já vai tirando a dor, o paciente também vai ficando mais aberto. Então, mas que negócio é esse? Às vezes ele fala, né? O que está acontecendo? O que você fez comigo? E, na verdade, você não fez nada, você nem encostou no paciente. Você está conversando com ele, e ele, então, ele fica entusiasmado com aquilo, porque realmente começa a acontecer. Isso é muito interessante, que aqui eu quero já aproveitar o gancho, né? Eu acredito que tenha, desculpa, muita gente aí que tem vontade de conhecer a hipnose, tem medo da hipnose, mas e outras pessoas têm algum tipo de problema, conhece alguém que tem um problema. Eu vou explicar uma coisa aqui muito interessante que a gente utiliza muito na odontologia. O paciente, ele tem, às vezes, ele chega no consultório, isso é não uma frequência, mas tem bastante paciente que chega com a nevralgia do trigêmeo, por exemplo, que é uma dor alucinante. O paciente que chega com uma dor terrível. E esse trigêmeo, na verdade, é uma inervação que nós temos aqui entre o olho e o ouvido. Um de cada lado, nós temos um ramo que saem 3 nervos.
E esses nervos vão inervar a região do olho, a região da maxila e da mandíbula. Por isso chamar de trigêmeo. São 3 nervos. Então, eles são dessa forma que está meu colocado meus dedos aqui. Então, o que acontece? Essas dores, quando o paciente tem, é uma tipo da dor, é uma dor alucinante, é uma dor que só quem tem essa dor, não é mesmo, professor? Sabe o que é dor. Então, há relatos que tem pessoas que promovem, chega até o suicídio, devido à intensidade que é essa dor. E ela é muito grande. E não tem uma cura e também não tem nem medicamento que possa resolver isso. Então, nós temos vários tipos de nevralgia do trigêmeo que é causado por várias coisas. Por exemplo, esclerose múltipla, por exemplo, a pessoa pode ter esse tipo de problema. Ou uma artéria está pressionando aquele nervo e essa pressão começa a fazer com que esse nervo comece a doer. Então, às vezes, é colocado entre um nervo e outro, um nervo e a artéria que está. Então, coloca-se um balãozinho, como se fosse uma bexiga aqui no meio, e levanta e faz com que ele melhore. Então, por exemplo, é uma situação. Outra coisa é dado medicamentos, por exemplo, como um anti-inflamatório, analgésico. Trata-se com medicamentos para epilepsia, com medicamentos antidepressivos. Por que epilepsia? A epilepsia, na verdade, é quando ocorre uma... É como se fosse um relâmpago. Imagina um relâmpago. O nervo está passando, de repente dá aquele relâmpago. Como se fosse um choque, um curto-circuito no cérebro. E aí a pessoa começa a ter os ataques epiléticos. Então, esse é um tipo de epilepsia. E a pessoa, então, toma um remédio para diminuir, então, esses ataques epiléticos causados por essa anormalidade de condução elétrica que tem ali. Mas, às vezes, essa condução elétrica não ocorre só no cérebro, ocorre também no nervo. E aí a pessoa começa a ter esse tipo de problema. A pessoa, quando tem esse tipo de distúrbio, esse tipo de epilepsia, vamos dizer assim, no nervo, diretamente no nervo, no trigêmeo, ele não sofre epilepsia, ele não fica sofrendo ataque, mas sente a dor. Então começa a ter aquelas dores alucinantes, que não sabe de onde que vem. Então a pessoa tomando um medicamento para epilepsia, diminui, então, se é nesse caso. E a maioria das vezes ele é tratado com antidepressivo, porque o antidepressivo vai fazer com que as atividades cerebrais diminuam. E diminuindo a atividade cerebral, diminui a dor. Porque a dor, ela está no cérebro, ela não está aqui. Ela dói no cérebro. Qualquer lugar que você machuque, o que acontece? Você começa, a dor vem diretamente do cérebro, a resposta é o cérebro que dá. E muitas das vezes, essas dores são dores emocionais. E essas dores emocionais, a gente não sabe o que acontece. Nós somos criaturas de um ser maravilhoso, um ser divino, que é capaz de fazer essa maravilha que é essa máquina. E tudo que ele fabricou, que tem aqui nesse planeta, ele está em movimento, tudo movimento, tudo. Até as árvores estão em movimento, porque se você olhar as moléculas, elas estão ali fazendo com que a distribuição da seiva bruta, elaborada, aquela coisa toda, tem movimentos. E nós estamos em movimento. O movimento que eu quero dizer é o nosso movimento interno. Nosso corpo é 70% de água. E essa água ela tem que ser renovada constantemente. Essa água que faz com que haja movimentação do sangue, as trocas de alimentação entre as células e assim por diante. Os líquidos, que é chamado líquido sinovial, que estão nas juntas, para fazer com que nós movimentamos as nossas articulações, as nossas meninges, né, que são líquidos das meninges, e assim vai. E nós precisamos, então, estar trocando essa água. E muitas das vezes acontece alguma coisa com a gente e a gente
que fere a gente, alguma coisa que fere a nossa alma, e aquilo a gente guarda para a gente. Mas quando aquilo que é ruim, que nós guardamos, ela fica guardada naquela água. E aquela água, de repente, em algum momento, ela para de circular. E ela não tem a circulação, ela fica represada. Então, essa água represada, ela se chama mágoa, a mágoa. Então, essa mágoa que está ali represada, a gente esquece dela, mas ela não esquece da gente. E aquela água ela quer movimentar, mas não movimenta. Não movimenta, porque nós queremos que ela fique. E, de repente, aquela água má fala para nós, você quer livrar de mim? Você não responde. Você quer ficar comigo? E você não responde. Então, ela entende, sim, você quer ficar com ela. Então, se você fala sim para ela, então ela fala para você. Então, toma. Então, nós temos o sim, toma. E quando nós temos o sintoma, esse sintoma se transfere na dor. Então, nós começamos a ter dor e começamos a tratar os sintomas, dando medicamentos para diminuir esse sintoma. Mas nós não atuamos na causa. E aí que entra a hipnose. A hipnose, nós, como terapeutas também, como terapeuta que sou, usando-se da hipnose para tratar isso, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse paciente e vamos chegar na causa desse problema, fazendo, então, algum tipo de tratamento, seja ele qual for, mas utilizando-se da hipnose como, por exemplo, a regressão. E ali, então, nós vamos dar um outro sentido, um outro significado para aquele problema que aquela pessoa tem guardado. E daí, então, nós começamos a movimentar aquela água. E aí, simplesmente, essa nevralgia do trigêmeo, ela começa a diminuir, ela vai embora, porque não é a resposta mais, não está tendo mais o sintoma, nós não estamos guardando aquilo. Então, a hipnose, ela está tratando dentro disso. E nós temos esse respaldo de tratar esse paciente dentro do consultório, porque o próprio CFO regulamenta essa atividade que nós temos para que nós possamos fazer isso nos pacientes. Então, olha para você ver até onde chega a hipnose dentro do consultório odontológico. Nós vamos tratar de uma coisa, uma dor alucinante, que essa pessoa às vezes está tomando medicamentos, está cada vez ficando mais droga, tomando medicamento, e não resolve o problema da dor. E nós, então, podemos fazer com que dentro do consultório nós fazemos isso. No meu consultório, eu não atendo direto no meu consultório, mas eu tenho uma sala do lado do meu consultório. Então, essa sala até serve para que nós façamos alguns cursos, algumas palestras, e também atendo esses pacientes que a gente precisa tratá-los. Assim como pacientes que têm fobia do dentista, têm muito medo, e a gente leva, então, para aquela outra sala e faz esse tipo de tratamento. Outra coisa importante, professor, é o medo. Quando a pessoa chega com medo, às vezes a gente não trata, mas faz o street. O street, o que é? A pessoa, por exemplo, ela tem medo, então nós vamos fazer com que ela tenha coragem. É como você olha para alguém e você dá a sugestão que quando você olha para aquela pessoa, te dá uma vontade de rir muito grande. E a pessoa começa a rir mesmo. E você pode dar uma sugestão imediatamente que ela fique triste, e ela fica triste realmente. Então, o medo a gente trabalha dessa forma também, como se estivesse fazendo street. Você tem medo do dentista? Imagina que agora, esse dentista, agora, ele vai fazer só coisas engraçadas para você. E cada vez que você olha para ele, mais vontade de rir e mais vontade você tem de abrir a boca. Quanto mais você abre a boca, melhor ele mexe no seu dente. E quanto mais ele mexe no seu dente, melhor você vai ficando. E aí você vai fazendo esse tipo de brincadeira com o paciente e, de repente, você fez o tratamento e ele saiu bem. Isso não quer dizer que ele não vai ter medo mais. Da próxima vez você tem que fazer a mesma coisa com ele. Agora, se você quer tirar o medo dele mesmo, aí você leva ele para a terapia e vai fazer uma dessensibilização, vai fazer o que seja lá. Mas, normalmente, o medo a gente trabalha dessa maneira, brincando com o paciente, e aí, dessa forma,
suave, utilizando-se do street, a gente promove, então, com que ele faça o tratamento sem ter problema de medo algum. Assim também como na anestesia, é a mesma coisa. A gente vai brincando com o paciente e daqui a pouco está anestesiado. E nós não utilizamos nada de medicamento, de anestésico, nada disso. Controlamos, além disso, sangramento, salivação, abertura de boca, paciente que às vezes não consegue abrir a boca o suficiente, nós conseguimos fazer com que ele tenha uma condição de relaxamento maior para que nós possamos atuar, por exemplo, vai mexer lá no dente do siso, por exemplo, não tem condições de colocar nem o dedo lá dentro, porque abre muito pouco a boca, que às vezes pode ter um problema que a gente chama de trismo, quando a gente não consegue abrir a boca, trava, e dentro da hipnose a gente também faz com que promova esse relaxamento e a pessoa abra a boca tranquila. E assim vai, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai... Aí amanhã, daqui a pouco, o consultório está cheio de gente querendo tratar, porque deve ser gostoso. E é gostoso, realmente. Nossa, foi profundo demais isso daí. Bom, né, professor? Rapaz, olha, eu tenho tantas considerações para fazer aqui, desde a hora que você falou. É incrível o quanto a hipnose, né? Para quem está aqui na live e que veio só de forma curiosa, né? Para saber como é que funciona essa hipnose. Tem algumas perguntas que já fizeram aqui na caixinha, depois eu vou ler para vocês. E a gente vai responder, eu e Orlando. A hipnose, gente, é comunicação. Hipnose não é um poder do além que a gente tem, não é uma energia, não é... É uma técnica. É uma técnica que nós utilizamos para alterar a percepção de realidade. Foi justamente o que o Orlando disse, né? A pessoa chega com medo, a gente altera a percepção de realidade desse paciente e de repente ele está sem medo. A gente troca a sensação de angústia, de fobia, de dor, pela sensação de conforto prazerosa, agradável, e a gente vai trabalhando, utilizando as técnicas. E a gente não precisa, Orlando, né? Falando já do segundo ponto que você falou, que você vai conversando com o paciente e de repente isso já alterou a percepção de realidade dele. Olha, cadê a dor? Eu não sei o que você fez, né? O grande Gouveia está aí também, que trabalha com isso. Grande Gouveia. Um abração, Gouveia. Amanhã a gente se vê. Gouveia é um irmão. Abração, Gouveia. Então, a gente não precisa chegar com um pêndulo na frente do cliente e agora você vai ser hipnotizado. A gente, às vezes, nem precisa falar que vai fazer hipnose. A gente já está fazendo. Hipnose é comunicação. É o uso da linguagem para a criação de novas realidades, que é muito subjetiva por quem está passando pela experiência. Então, quando a pessoa está aberta para o processo, ela se entrega, ela vai longe. Ela pode... É tanto benefício que existe no consultório odontológico que se você soubesse, você procuraria, se você morar aí perto de Orlando, ele amanhã mesmo para resolver suas pendências. Porque eu percebo, Orlando, que muita gente só vai no consultório nos últimos casos, quando já está doendo demais, quando a situação já está grave. Por quê? Pela fobia de enfrentar, né, os instrumentais, o procedimento demorado. Só que a hipnose altera a tua percepção de realidade ao ponto de você fazer, por exemplo, um canal que duraria 40, 50 minutos, 1 hora, e você sai com a sensação que foi 5, 10 minutos. A ansiedade vai baixar, controle de sangramento, sangra menos. Que mais? O som do motor você pode retirar e você pode escutar a música mais agradável que você gosta. Você pode fazer uma cirurgia, tipo, você estando numa praia, levando um sol quente, e você está lá, de boca aberta na praia, com a boca aberta, e Orlando está lá fazendo a cirurgia. Então, é tudo que sua mente permitir, a gente pode utilizar através dessa ferramenta chamada hipnose. É muito incrível. Muito interessante. Essa teve uma outra... Eu sempre comento com a turma aí. Eu fiz uma cirurgia do siso e outra eu tirei, foram 2 dentes, um de cada lado, com o segundo molar superior que eu tirei. Nesse do paciente que eu tirei os 2 molares dele,
eu coloquei ele numa pescaria, que ele gostava de pescar, e enquanto ele estava pescando, né, na hipnose, eu tirei o dente dele, tirei os dois dentes, e quando ele voltou, ele estava lá ainda procurando alguma coisa em relação à pescaria, e foi uma coisa muito engraçada até. E foi baseado, né, nesse procedimento que eu aprendi com você, quando você passou em relação ao outro dentista, que foi numa live Na sua, e ele cachoeira. falando que ele tinha colocado ele numa cachoeira e tal, né? Falei, opa, é interessante. E aí eu peguei e coloquei esse pescando, porque ele gostava de pescar, gosta de pescar. Então eu coloquei ele pescando, e quando eu estava tirando o dente, é como se ele tivesse sentido o peixe pegando na vara. E ele fazia até força para tirar o peixe de dentro d'água. Então, naquele momento, na verdade, eu estava tirando o peixe dele. Então, é essa mudança dessa percepção que faz com que as coisas aconteçam. Então, ele não sentiu dor, não viu nada daquilo, ele simplesmente estava curtindo a pescaria dele, ele estava em outro lugar, mas estava ali presente fazendo a cirurgia. Então, a hipnose ela é muito divertida dentro disso, porque quando você vê isso, você fica maravilhado de ver essas situações, né? E o paciente também. O paciente, às vezes, ele não acredita. Fala, mas como que pode? Aí depois você, né, ele olha, fala, mas não estou sentindo nada, não tem anestesia. E realmente não teve, não ficou nada. Então, ela é muito interessante dentro disso. E outra coisa, além dessa atividade que a gente faz, eu também trabalho com a hipnose não verbal. Inclusive, amanhã nós vamos ter cursos aqui no nosso espaço, com o Gouveia. E utiliza-se da hipnose não verbal, ou seja, daquela que você não precisa nem conversar com o paciente, né? Tem outras técnicas, você faz as induções, dá a sugestão somente com a tua presença. E ali, naquele momento, você começa a fazer o tratamento que vai fazer com que aquele sentimento se transforme numa coisa boa para ele. Ou seja, ela trabalha na química dos teus maus, das tuas más emoções. Então, aquela química errada, ela se transforma numa boa química e você começa, então, a ter um despertamento para que você melhore com você mesmo. É você tratando de você mesmo. É bem interessante. Assim como na própria hipnose. Então, na hipnose verbal, na hipnose que nós trabalhamos no dia a dia, que eu gosto, adoro muito trabalhar com isso, dentro do street, por isso que eu gosto do street, porque ele é leve, ele é gostoso, é fácil da pessoa entender. E quando ela entende isso de uma maneira da brincadeira, ela fica mais fácil, porque você começar a falar tudo sobre o que está acontecendo cientificamente. Porque você às vezes está falando aqui, a pessoa nem está prestando atenção, porque ela não está entendendo nada. Então é mais fácil você fazer com ela, brincando com ela, e ela então vai tendo essa percepção. Então, por isso que eu utilizo muito e sempre vou utilizar o street dentro do consultório odontológico. Muito bom. Bom demais. E interessante é que das diversas modalidades de hipnose, a gente pode utilizar todas elas, né? Por exemplo, a hipnose clássica, que a gente utiliza para fazer, por exemplo, os streets, dá para usar como técnica. A hipnose conversacional, né, que é derivada de Milton Erickson, a hipnose ericksoniana, utilizamos também. O Elvis trabalha aí com magnetismo e fascinação, dá para usar também. Hipnose não verbal, dá para usar também. Então, assim, é fascinante, né? As possibilidades que a gente tem. E interessante que até a anamnese de um profissional da área de saúde que trabalha com hipnose é diferente das anamneses clássicas. Porque, por exemplo, você vai no consultório, aí tem aquilo clássico, né? Tipo assim, o nome, as informações pessoais da pessoa, aí tem os hábitos, né? Se tem algum histórico de saúde, aquela coisa toda. Mas quando tem uma pessoa que trabalha com hipnose, aí já tem alguns tópicos que você não vai ver. Tipo, qual a cor que você mais gosta? A pessoa pode pensar, o que é que isso vai fazer sentido, saber de uma cor? Mas para quem usa hipnose, essa cor que a gente mais gosta é importante.
Qual o local, qual o lazer que você mais gosta de fazer, o esporte, sei lá, alguma coisa que você gosta de fazer que você se sente bem? Para quê? Eu tenho que responder isso aqui no consultório. Mas, por exemplo, a gente leva esse estado como, por exemplo, a pescaria, a cachoeira. Então, é bem interessante que a gente começa a se reinventar e mostrar que a área de saúde, cada vez mais, ela está crescendo e que a hipnose está ganhando espaço, né? Hoje, eu vejo que existe muita crença limitante ainda, mas está diminuindo cada vez mais. Eu vejo que pelo menos a minha observação pessoal, e principalmente com a demanda de hipnólogos espalhados pelo Brasil aí, né? A gente está conseguindo modificar essa realidade de o povo ainda achar que hipnose é coisa de charlatão, é coisa de mente fraca, de gente sugestionável. Então, assim, isso está caindo mais. Ainda existe? Existe muito, mas está caindo cada vez mais, né? E nós, Orlando, somos propagadores disso, né? Nós somos responsáveis. Todos nós da Sou Hipnose, do Praticadamente, de todos nós que estamos trabalhando com a hipnose para fazer um mundo melhor, porque se eu faço minha parte, Orlando faz a dele, e que se cada um faz a dele, isso é melhor para todo mundo. Isso é melhor para o paciente, isso é melhor para os hipnólogos. Então, cada vez mais a gente está tocando em questões de ética, de segurança, de elegância, principalmente no street. Eu fui uma das pessoas que cheguei quente. Eu digo, peraí, é para fazer hipnose de entretenimento? Bora fazer. Mas vamos tirar essas alopragens que tem por aí. E como eu sou professor, eu sou influenciador, querendo ou não, eu tenho uma galera que me segue e que me tem como referência. Essa galera já vai fazer com ética, com segurança e elegância. E um dia esses meus alunos vão ser professores. E eles vão ter os cursos dele, e eles vão ser melhores do que eu sou, que essa é a ideia, a gente ser melhor do que os nossos mestres, e passar essa informação também levando essa ética, essa segurança. E assim a gente consegue espalhar positivamente, né, o nome da hipnose. É bom para todo mundo. E tem umas perguntas aqui, Orlando, que fizeram. Orlando já respondeu aqui, né? Se a hipnose é regulamentada na odontologia. Não só na odontologia, né, Orlando? Odontologia, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, Fisioterapia também, Enfermagem, e também tem o SUS, né? O SUS já acrescentou a hipnoterapia. Isso, exatamente. Então, assim, por isso que você vê que ela não é uma coisa mística, ela tem um fundamento científico dentro daquilo que a gente vai mexer, né? Então, ela está mexendo, ela trabalha com você no teu subconsciente de uma maneira elegante, como você fala, né? De uma maneira tranquila, mas respaldado em ciência. Ou seja, não é uma coisa mística, que vai ter um poder. Ninguém tem poder sobre de ninguém, nada. Nós não temos poder de ninguém. E nem de nós nós temos o poder de nos modificarmos quando nós queremos. Nós precisamos ter um conhecimento, alguma coisa para você ir modificando cada dia um pouquinho. Então, a hipnose, ela tem esse respaldo científico. Senão, a medicina, a odontologia, a psicologia, ela jamais iria regulamentar isso. A gente tem uma lei aqui, lei, né? A Lei 5081, da resolução do dia 25 de 9 de 2008, para que nós possamos aplicar a hipnose. Então, se é dessa forma, é porque ela entende e sabe que tem um fundamento científico. Né? Então, a hipnose, ela está... porque é um estado natural da gente. Nós estamos aqui conversando, nós estamos em hipnose, nós estamos focados aqui dentro dessa telinha, conversando aqui, mas estamos vendo tudo que está acontecendo ali. Mas o nosso foco está aqui. Então, isso é uma conversa, é uma hipnose, que nós estamos nos interagindo um com o outro. Então, a hipnose, ela está no nosso dia a dia, é natural do ser humano. Então, é mais fácil da gente ter esse controle daquilo que a gente quer fazer realmente. Perfeito, Orlando, perfeito. Fizeram uma pergunta aqui. Além do cirurgião dentista, o TSB,
o técnico de saúde bucal e os auxiliares podem também utilizar a hipnose? Qualquer pessoa pode Qualquer utilizar, pessoa, né? Qualquer pessoa pode qualquer utilizar, profissional que tenha qualquer técnica, profissional. inclusive se esse auxiliar, auxiliar do consultório odontológico, do dentista, o técnico de saúde bucal, souber utilizar a técnica e o cirurgião dentista não souber, vai ser muito bem-vindo, porque é uma mão ajudando a outra. Então, olha, a hipnose, eu quero que fique bem claro aqui para vocês. Eu já vi gente dizendo assim, vocês são psicólogos para usar a hipnose? E quem disse que a hipnose é uma ferramenta da psicologia? Não. A psicologia, como qualquer outra profissão, utiliza a hipnose. Não que ela seja de uso exclusivo dela. Entendeu? Então, cara, você pode ser o quê? Professor, coach, você pode ser qualquer coisa e pode utilizar a hipnose a seu favor. Então, esqueça essa história que para poder utilizar a hipnose você tem que ser psicólogo. Isso não existe. Então, qualquer profissional bem treinado, que tenha cursos, que saiba do que está fazendo, ele pode utilizar a hipnose na prática profissional. E assim, eu vejo, Orlando, que as pessoas fazem a hipnose como se fosse uma coisa muito difícil de outro mundo de aprender. Cara, hipnose é uma coisa absurdamente simples. O problema é que você não sabe que é tão simples como ela realmente é, mas não parece ser. Ela é simples. Não é à toa que, por exemplo, você faz um curso de street hipnose, com um dia você já sai hipnotizando. Uma semana de prática você já está hipnotizando, fazendo as coisas que eu faço nos meus vídeos do YouTube, no meu vídeo do Instagram. Num dia você aprende a teoria toda, com 2, 3 dias de prática, você já está reproduzindo tudo que eu faço. Agora, para estudar terapia, para entender como lidar com a dor emocional, aí já é outra história, mas eu estou falando da hipnose clássica. Então, para hipnotizar, ela é simples. Entendeu? Isso. É como a Lívia está falando aí aqui agora, quando o Milton Erickson disse, o difícil é tirar a pessoa da hipnose. Realmente é isso. Nós estamos em hipnose o tempo todo. E, às vezes, a própria crença que nós temos é um tipo de hipnose. Então, é por isso que é difícil tirar essa crença da pessoa. Né? Ela achar que aquilo é determinada coisa, faz um mal para ela, e, às vezes, não. É ela que está fazendo mal para si mesma e culpando o outro. Então, quando você... E é dessa forma que você tem que tirar isso da pessoa. Tirar essa crença que está fazendo, né, prejudicando essa pessoa. Então, é mais difícil você tirar a pessoa da hipnose. Por isso que é um estado natural. Então, a hipnose está ali no nosso meio, tá borbulhando, nós estamos mergulhados dentro. Interessante, Orlando, que quando a gente fala de crença, eu sempre faço uma analogia um pouco metafórica, bem vulgar mesmo, sabe? Crença é algo parecido com que, se eu acredito, logo estou certo. É mais ou menos por aí. Se eu acredito, logo estou certo. E é muito interessante que a gente que trabalha com street hipnose, a gente está exposto a qualquer tipo de situação, tipo de chegar um cara me desafiando, de dizer, essa hipnose só pega com gente fraca, eu duvido tu fazer aqui comigo. E quando a gente utiliza o street com mentalismo, aí esse cara quebra a cara, porque ele tá com uma crença, ele vai sair com outra. Com certeza ele vai sair com outra. É interessante que o cara diz assim, não, eu não acredito em hipnose, não. Eu digo, você não acredita em hipnose? Não. Eu digo, tem nada não precisa acreditar. Então, para que a hipnose aconteça, ela não só... Nós temos a porta da crença para hipnotizá-lo, mas temos outras portas, como da fisiologia, enfim, outras portas. Então, quando eu vou por outra porta e o cara entra, o cara faz, meu amigo, esse negócio funciona de verdade. Aí ele gira o loop hipnótico e agora ele passa a ter uma crença. É muito louco isso. Cara, eu já estou cansado de hipnotizar gente que diz assim, eu não acredito em hipnose, no final do processo ele fez, rapaz, o negócio não funciona de verdade. É muito, muito louco isso, né? É A verdade. Lilian colocou, ao ouvir o Bruno Orlando, já estamos hipnotizados. Ô, Lilian. A gente tem nem como rebater um elogio desse aqui, né? Verdade. Você que nos hipnotizou aqui para dar uma trava. Fica sem falar. Tá vendo aí? E É isso Orlando aí. perguntaram aqui, qual a diferença da hipnose normal? Acho que a pessoa quis dizer hipnose clássica, né?
A hipnose normal, eu acho que vamos entender como a hipnose clássica. Para a hipnose odontológica. A hipnose a Só os hipnose é uma coisa objetivos. só, né? É a mesma coisa de você falar assim, qual que é a diferença de eu ir para o meu trabalho nessa rua ou na outra rua? Então, as duas vão levar para o mesmo lugar, né? Então, só que você vai utilizar de outro. Então, não tem Só essa... muda o objetivo, né, Não Orlando? muda, né? Não tem. O resultado vai ser o mesmo. Mas ali você quer um caminho melhor, quer um caminho que você vai ver muitas flores, um caminho, então você vai para aquele. Você quer o outro que te leva mais rápido, e você não vai ter visão de nada, mas te leva mais rápido, vai para aquele outro. Então, não existe isso. Na verdade, você vai utilizar essa hipnose daquela maneira que você se adequar nela. Aquilo que você se sentir melhor para fazer, que você se sinta bem e que você tenha o controle dessa hipnose, você saiba fazer, aplicar isso de uma maneira correta. Então, essa é a melhor hipnose. Então, não existe uma hipnose melhor, o que isso, o que aquilo. Não. Ela são todas iguais, é a mesma coisa. Tá? A roupagem é diferente, tá? Mas o conteúdo, aonde a gente quer chegar, vai ser sempre o mesmo. Tá? É igual um carro, né? Um Fusca pode te levar para aonde você quiser, assim como uma Mercedes também te leva. Ah, daquilo que você quer. Você quer mais conforto, então você pega o outro. Né? Você tem mais controle daquilo, você tem mais condições daquilo, vai com o outro. Mas elas vão te levar no mesmo lugar. Perfeito, Orlando. Perfeito. Minha luzinha acabou de queimar. Eita, Ih, essa já era, hein? Essa aí é lá do Xing Ling, hein? rapaz, a bichinha aqui já me acompanhou em tantas lives. Já era. Mas é Prosseguindo. isso aí, tá bem. Então, em resumo, gente, esqueça essa história de hipnose médica, hipnose odontológica, hipnose para o parto, hipnose clínica. A hipnose, quando a gente diz isso, é porque essa ferramenta está sendo utilizada nesta área, nesta profissão. Não que a forma de fazer hipnose é diferente. Hipnose é uma só. Você vê o cara lá na Paulista, no street, fazendo hipnose, aquela mesma hipnose, ela pode ser feita no consultório. Lógico que, por exemplo, o objetivo não é divertir ninguém. Então, nem sempre vai ficar fazendo a pessoa esquecer o nome, esquecer os números, a não ser que a pessoa peça ou a pessoa crie um contexto. Mas o objetivo não é esse. Mas o ato de induzir o paciente ao vulgo transe, que a gente chama, ao estado de consciência adequado para a gente poder fazer o procedimento, é o mesmo. Então, as induções, as diversas induções que nós temos, não existe uma indução melhor do que outra, por exemplo. Existe a indução que é mais adaptada ao contexto que você quer. Por exemplo, Orlando, eu acredito que a indução de Vielma no consultório odontológico ela é muito bem-vinda, porque induz ao relaxamento. Só que a hipnose para acontecer precisa de relaxamento? Não. Mas nesse sentido do consultório odontológico, é interessante que tenha, porque a ativação do sistema nervoso parasimpático e a gente quer que o paciente reduza a ansiedade. Só que no street, eu utilizo Dave Elma? Não, porque eu não quero meu participante relaxado lá na hora. Então, na clínica, eu utilizo, por exemplo, a indução Dave Elma, mas no street eu não utilizo. Então, as várias induções é você saber que é como se fosse um cinto de utilidades que cada uma tem um contexto específico para você utilizar. Você concorda com isso, Orlando? Plenamente, plenamente. Então, a indução... E outra coisa também, sabe? Às vezes você costuma trabalhar com um tipo de indução e você acredita naquela indução, você faz ela de uma maneira, tem uma maestria para você fazer, e ela acaba se você utilizando em todos os movimentos, você utiliza aquela indução, aquela mesma indução. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer, por exemplo, dentro do consultório mesmo,
eu utilizo, eu vou utilizar o DDL só no caso que as pessoas mesmo tá, como você falou, está muito ansiosa. Aí você vai calmar mais. Mas normalmente, as pessoas quando já estão entrando no processo, não, ali você pode fazer. Nem precisa nem indução, na verdade, né? Nem precisa. Às vezes você está fazendo um processo lá e a pessoa ela já está lá pronta, prontinha para fazer o que tem que ser feito. Né? Então, o outro dia mesmo, também foi uma extração que eu vou fazer no paciente. Ele falou para mim que ele gostava muito de nadar. Aqui perto da gente tem um clube, o Aramaçã, então ele sempre vai lá, gosta de nadar, relaxar. Então eu pus ele nadando. E ele estava lá nadando, nas braçadas dele e tal. Depois, quando ele voltou da natação, ele voltou na piscina. Quando ele voltou, ele já tinha ido embora. Eu já tinha saído dele. Então, são dentro dessas coisas que vão acontecendo. Mas eu não fiz DBL nele. Tá? Eu fiz uma espiral. Então, a espiral ali, naquele momento, para ele foi tranquilo. Foi muito bom, aceitou muito bem. Então, não tem. Ali você tem que ver, você tem que calibrar o paciente, na verdade. Você olha, você conversando com ele, você já sabe qual tipo de indução. Por isso que, claro, você tem que estudar, você saber o que você vai utilizar. Né? Você tem uma ferramenta e saber utilizar essa ferramenta. Né? Você tem um martelo, você não vai utilizar o martelo para parafusar, porque o martelo não serve para aquilo. Então, você tem que saber o tipo de ferramenta que você usa dentro dessa ferramenta. Então, há necessidade de você, claro, ter o conhecimento, saber e dominar todas as técnicas. E quanto mais técnica você domina, melhor é para você, porque você tem muita coisa à sua disposição, dependendo do paciente. Né? Quando você tem várias coisas para você vender, você é um comerciante, e você está cheio de produtos ali. Então, o paciente ele pode escolher o teu freguês, no caso, o que ele quer comprar. Né? Então, agora você não, você tem ali, você vai saber o que você vai utilizar com aquele paciente. Então, isso que é importante. Você saber aquilo que você vai usar e saber usar. Sabendo usar, com certeza, você também chega ao resultado que você quer. É isso aí. É como o Gouveia citou aí. O importante é o resultado. Resultado. Com certeza. E o mais importante disso é a gente ter essa calibragem do paciente. Né? Então, cada paciente, cada pessoa é um universo, é um mundo. Então, você vai saber o que você vai trabalhar com aquela pessoa, de que maneira que você vai trabalhar. Às vezes você faz uma indução, é igual medicamento. Se você toma, a pessoa está com dor de cabeça, você dá uma Novalgina para uma pessoa, não faz efeito nenhum. A outra você dá uma Novalgina, a pessoa dorme o dia inteiro, desmaia. Então, porque cada um tem o seu limiar, o seu entendimento, a sua aceitação. Então, tudo isso você tem que ir calibrando com o paciente e você, então, vai sabendo que tipo de ferramenta você vai utilizar naquele momento. O Diego perguntou aqui, e como fazer para reconhecer cada tipo de perfil? Cara, vai para o Street Hipnose. Não tem coisa melhor para você conhecer os diversos tipos de perfis do que hipnotizando várias pessoas durante um dia. Cara, eu já cheguei assim a hipnotizar 30 pessoas num dia. Então, imagina isso, uma prática dessa constante, você sempre hipnotizando. Você sabe qual é o tipo de perfil, você sabe quem entra fácil, quem não entra, qual a indução você utiliza para cada tipo de pessoa. Então, é por isso que eu digo assim, que o laboratório, eu comparo muito assim, não tem quando a gente está num curso de graduação para ser professor, para ser docente, e a gente tem as aulas de estágio. Eu acredito muito nisso, que quando você vai ser um terapeuta, você quer ser um terapeuta. Eu acredito que esse estágio seria no Street Hipnose. Porque é onde você tem contato com diversos tipos de pessoa, e se a hipnose lá der errado, tá tudo bem. Entendeu? Lá na clínica, não. Não pode dar errado. Você não pode testar com o teu paciente na hora de um procedimento.
Então, é lá no Street Hipnose que você ganha confiança, você aprende rapport, você aprende a lidar com diversos tipos de pessoas, as objeções de cada pessoa que está lá. Então, o Street Hipnose, ela abre uma porta muito grande para que você ganhe você fique um profissional mais completo, né? Por exemplo, quando eu comecei só com Street Hipnose. E o pessoal procurava muito terapia, eu digo, não, eu não manjo de terapia. Só que eu me senti um profissional incompleto, eu só sabia fazer entretenimento. Foi onde eu fui estudar hipnose clínica. Fui fazer os cursos de hipnose clínica até virar terapeuta. Agora sim me sinto um profissional mais completo. E muita gente, Orlando, você sabe que faz meus cursos porque eles são só terapeutas, mas não tem a prática do street. E eles sentiram a necessidade de se tornar um profissional mais completo. E agora, tanto sabe fazer street, quanto sabe fazer terapia, e adequa o contexto e acaba virando um profissional com mais recursos. Então, o que você puder fazer, faça. Hipnose clínica, hipnose clássica, magnetismo, mesmerismo, não verbal. Cara, tudo são cintos de utilidades que você vai, em algum momento, utilizar. Não que você vá utilizar a mesma ferramenta toda hora, mas, dependendo da crença do cliente, o próprio cliente ele pode chegar com uma coisa mística, Orlando. Dizer assim, eu acredito muito em energia, em não sei o quê. Então, você pode usar a crença dele e usar uma indução mais mística. Tá tudo certo. Nem a crença dele, nem o que ele acredita. Lembra da metáfora que eu falei? Se eu acredito, logo estou certo. Então, se o cara chega para mim e diz assim, Bruno, eu acredito que meu problema está numa vida passada. Beleza, vamos lá naquela vida passada resolver esse problema. Tá entendendo? Então, eu acredito que o problema está no futuro. Eu sou uma pessoa, sei lá, não importa qual a história que o cliente venha. O que importa é que a gente entenda o cliente, a necessidade dele, e a gente adeque a nossa prática profissional ao que ele precisa, e não o que a gente quer colocar no paciente. Então, a importância de ter bastantes recursos. Né, Orlando? Isso aí, Bruno. É dessa forma mesmo. Então, a gente tem que utilizar-se da roupa que serve para o paciente. Então, às vezes, você está com uma blusa mais apertada, não vai ficar bom para ele. Então, você tem que adequar aquela roupa ao tipo de corpo, de físico que aquela pessoa tem. E a hipnose também, ela é feita sob medida. Não existe a hipnose que é para todos. Né? A hipnose ela é sob medida. Então, é por isso que a gente, quando vai fazer uma anamnese, você tem que pegar todos esses detalhes, como você falou, que cor que você gosta, que cor que é aquela tipo de cor que você não gosta, ou então, que lugar que você gosta de ficar, você gosta de ficar em lugar mais aberto, lugar mais fechado, tá? Você gosta de ficar entre pessoas, ou gosta de ficar sozinho. Então, são essas coisas que você vai colocando, e depois a pessoa fala, por que está perguntando isso, como você falou? Por que está perguntando isso? Porque isso tudo depois vai fazer sentido naquilo que ela veio buscar. Então, quando você começa a fazer a anamnese, você tem que ir colocando essas outras coisas por fora, né, que a pessoa não está nem sabendo por que está acontecendo aquilo, para que você possa fazer. É a mesma coisa, tem pessoas, por exemplo, a gente trabalha com todo tipo de pessoas e crenças. Tem aquela pessoa que é evangélica, outra é católica, outra é espírita, outra é ateu, seja lá o que for. E você tem que se adequar dentro do mundo dela. Então, não adianta você querer colocar o seu mundo para ela. É aquilo que a gente fala, né? O mapa não é território. Então, quando a gente vai fazer essa pesquisa, a gente tem que ver isso. Tá? Aquela pessoa tem um mapa dela, a outra tem um mapa dela, da outra pessoa. Então, cada um tem o seu mapa. Né? E aí a gente vai adequando dentro daquilo lá. Então, por isso que, assim, primeiro a gente tem que fazer esse exercício de autoconhecimento. A gente se reconhecer, ser humilde, aceitar o outro, e quando a gente está aceitando o outro, a gente aceita a nós mesmos, e aí nós conseguimos, então, conversar com o paciente. É o que o nosso professor Gouveia sempre fala. A gente vai conversar com o paciente e fala assim, me fala dessa dor. Eu quero sentir essa dor, eu quero saber como que é essa dor que você está sentindo.
Então, essa troca, isso, a gente colocar no lugar do outro e saber realmente o que ele quer. Não aquilo que a gente quer oferecer para ele, mas aquilo que ele veio buscar. Então, como você disse lá no começo, me perguntou o que a hipnose mudou na minha vida. Ela mudou isso, mudou essa percepção de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, entender essa pessoa. Tá? Não é ouvir simplesmente, né? É escutar, mas você refletir sobre aquilo que ela está querendo e você devolver para ela, para que você possa, então, daqui a pouco, estar interagindo como se ela estivesse conversando com ela mesma. E aí fica mais fácil a gente entrar num processo terapêutico tranquilo. Muito bom, Orlando. E as críticas? Você escuta muito dos colegas de trabalho? Porque quando eu fui entrevistar o Dr. Islam, ele disse que trabalha no... Ele tem vários consultórios, sabe? E as pessoas que trabalham com ele, tem algumas pessoas que não acreditam na hipnose, mesmo trabalhando na odontologia. Eu acho incongruente, né? Mas não é à toa que o governo já estou aí. O Conselho Federal de Odontologia foi um dos primeiros conselhos a reconhecer a odontologia. A prática da hipnose na odontologia não é nova, não, é muito antiga. Lá da década de 40 já existia prática com hipnose na odontologia. Então, assim, eu acho incongruente a pessoa, porque assim, é a questão daquele mapa mesmo, daquela crença pessoal, né? Se creio ou descreio, logo estou certo. É aquela analogia que eu fiz. Mas tem gente que diz assim, não, eu não acredito não nisso que você faz, não. Eu digo, mas como você está vendo eu fazendo a cirurgia, eu estou tirando um siso, um terceiro molar, sem anestesia, sem anti-inflamatório, sem antibiótico, sem ansiolítico, a recuperação está sendo mais rápida. Você está vendo aqui na frente, mas eu não acredito. Então a gente chega à conclusão, às vezes, Orlando, que tem gente que só acredita naquilo que lhe convém. Você pode provar por A mais B, você pode mostrar evidência científica, você pode mostrar o resultado na sua frente, ela só vai acreditar naquilo que lhe convém. Aí, como o Dr. Islam, ele tinha profissionais assim que trabalham com ele que não acredita, você, os seus amigos profissionais da odontologia, como é que é? O pessoal acredita, não acredita? Você conhece os dois públicos? A maioria não acredita. Não acredita porque não passou no processo, ainda não viu, não teve a oportunidade de... Talvez, quando eu estava na faculdade, nós tivemos um street. Nós tivemos alguma coisa de hipnose, assim, mas foi um street e tal. Mas todo mundo entrou naquela brincadeira, achou que era brincadeira e tal, e por ali ficou. Ali morreu. Né? E você vê, depois de mais de 30 anos, eu fui descobrir a hipnose que eu havia aprendido, que um dia eu vi essa hipnose na faculdade. Mas foi um dia só e tal. Então, a gente não tem realmente alguma coisa assim. A hipnose, inclusive, ela deveria ser praticada e estudada na faculdade. A gente deveria ter um curso para alguma coisa dentro disso, de autoconhecimento e aplicar a hipnose, começar a entender sobre isso. Porque são essas relações. Hoje a gente está buscando as coisas mais naturais, produtos orgânicos, nós estamos procurando defender o ecossistema, reciclando lixo, né? Nós estamos modificando a nossa maneira de ver o outro, né? Com esses preconceitos, com o racismo, com uma série de coisas. E por que não já utilizar-se dessa ferramenta já, desde já, na faculdade? Porque você vai ter vai dar uma condição de vida melhor para o teu paciente, uma condição de estabilização melhor para ele, mas o problema é que, às vezes, assim, até a própria rede medicamentosa, farmacêutica, ela tem é um negócio muito grande, né? Um conglomerado enorme. Então, dentro disso, a gente se torna pequeno, porque eles manipulam. Você vê em relação aqui, por exemplo, na nossa cidade, do quarteirão onde eu moro, até no de cima, tem 3 farmácias. Então, cada quarteirão não é uma farmácia, são 3, são 4, são 5. Tem quarteirão que é só farmácia. Então, hoje, as pessoas estão procurando muito
principalmente agora, nessa época que nós estamos saindo da pandemia, né? Apesar de estar falando tanta coisa, né, das coisas mais biológicas, mas ainda a gente tem essa mentalidade, essa crença do medicamento que nós precisamos, né? É aquele, né, você pinga um colírio, daqui a pouco você tem que usar alguma coisa no nariz porque ardeu, daqui a pouco você toma alguma coisa porque ardeu tua garganta, e aí você vai tomando um medicamento para cada coisa que o comprimido está descendo, né? Então, até ele ser eliminado e depois você tem que tomar alguma coisa para estabilizar. Então, quer dizer, medicamento a gente tem que estar tomando como se a gente fosse obrigado a tomar medicamento o tempo todo, né? E as propagandas, medicamentos que fazem aí na televisão, aquela coisa deveria ser regulamentada, igual cigarro. Então, não é você chega e quer comprar um analgésico, você vai lá, você quer comprar um anti-inflamatório, você vai, tem propagandas, tem aquelas coisas bonitas, tem aquela coisa do você tem tomar um antiácido, aparece aquele hominho lá passando a enxada, não sei o quê. Pô, então, são coisas que vai te induzindo aquele tipo de problemas que você às vezes nem tem, eu vou comprar porque aquilo lá deve ser bom. Então você começa a tomar alguma coisa que você nem precisa tomar. Então são coisas que a gente tem que ir modificando para a gente fazer esse autoconhecimento. Então, era uma coisa legal. Você já está aí na, na parte de ser professor, de estar dentro da faculdade, mas é uma coisa que tem que ter uma luta com isso, sabe? Buscar alguma coisa assim, de ter um conhecimento um pouco maior sobre o ser humano em si. Não o ser humano físico, mas o ser humano emocional, o ser humano de alma, o ser humano como um ser divino também. Então a gente tem que estar muito preparado para isso. E essa é uma das nossas missões, né, Orlando? É a gente poder levar a hipnose para onde for. Com certeza. Porque, como só tem eu lá na faculdade que trabalha com hipnose, então cabe a mim essa responsabilidade, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, de levar a hipnose. E eu já estou fazendo isso, né, mostrando para os alunos de odontologia que tem essa possibilidade. Até então eles nem sabiam, tipo, nunca viram nenhum outro professor próximo deles falando sobre hipnose, que pode ter esse recurso, que os pacientes podem ter esses benefícios, que você vai ser um profissional diferenciado, porque você vai ter uma ferramenta que os outros profissionais não vai ter, né? Então, é um mundo de possibilidades. O Paulo comentou aqui embaixo que vai ser difícil os profissionais da odontologia começarem a utilizar anestesia hipnótica devido à correria do dia a dia. Cara, quando a gente fala desses recursos da hipnose na odontologia, pensa assim, não quer dizer que você vai substituir a tua prática do teu dia a dia normal por hipnose. Mas, em contextos específicos, imagina que tu tem um paciente que ele é alérgico a qualquer tipo de medicamento anestésico. Então, se ele tem essa alergia, se ele tomar a medicação, ele vai passar mal. Então, aí sim é conveniente utilizar, por exemplo, a hipnose. Se o paciente ele tem uma fobia de consultório, cara, muitos pacientes vão encarar o consultório de boa. Mas aquele específico que não tem, então vou dar uma atenção, eu ofereço esse recurso para ele, essa possibilidade. Porque a galera, ela tem a mente muito engessada, Orlando, achar que assim, pronto, beleza, vou botar essa tal de hipnose agora no consultório e tudo que eu vou fazer é com hipnose. Não, gente, não é assim que funciona. Quando for necessário e quando o paciente quiser, a gente oferece esse recurso para ele. Então é dessa forma que a gente utiliza. Entendeu? Para você ter ideia, Gouveia, eu estou dando uma aula de uma disciplina, eu não sei se você estava aqui na live quando eu falei, chamada Urgência e Emergência no Consultório Odontológico. Tem paciente que ao receber uma anestesia, ele tem uma crise convulsiva. Começa lá a se debater. Por causa de anestésico. Ou seja, se não tivesse o anestésico, não teria, por exemplo, a crise convulsiva. Isso dependente de vários fatores. O objetivo aqui não é achar a causa, mas sim ocorrências. Eu utilizo a literatura, ocorrências médicas no consultório odontológico, que é um livro de referência na odontologia, e, tipo assim, grandes coisas que ocorrem no consultório,
A gente poderia ter evitado isso com a própria hipnose. Por exemplo, síncope, lipotimia, ataque de pânico, crise de ansiedade, hemorragia, grandes hemorragias, e vários outros, né? E várias outras situações aí. A gente poderia utilizar apenas com o relaxamento da hipnose. Então, a hipnose deveria, como o Orlando falou, ser colocado no currículo. Por quê? Porque atua com uma profilaxia, com uma prevenção para evitar situações desnecessárias que poderiam acontecer. Não é verdade, Orlando? Com certeza. Então, o objetivo de eu e Orlando estar aqui conversando sobre hipnose, dos benefícios disso, não é tipo querendo promover o Orlando, querendo me promover, não. É trazer informações que talvez você não encontre em canto nenhum. Gente, a gente já está numa fase que esse conhecimento não pode ficar só para a gente. A gente precisa pegar esse conhecimento e transformar a vida das pessoas. Essa é a nossa missão agora. É crescer como profissional, se desenvolver como pessoa e transformar a vida das pessoas. Eu acho que se você faz o que você faz e você não tem como um dos objetivos transformar a vida das pessoas, eu acho que você ainda não chegou nesse nível de maturidade. Então, a gente precisa transformar as pessoas, a gente precisa ajudar elas cada vez mais. Nem que seja com informação, né, Orlando? Quantas pessoas, depois de uma live dessa, tem um insight e dizem, caramba, nunca tinha pensado numa possibilidade dessa, amanhã eu vou procurar um profissional que tem essa ferramenta. Olha só, meu gente, como é que tá. Olha o tanto de tempo, olha a situação que agravou de um procedimento que eu estava com medo de ir no consultório e eu não sabia que tinha essa ferramenta, essa possibilidade. Não é isso, Orlando? Faz sentido para você? Com certeza. Dentro dessa possibilidade da gente tratar, fazer o tratamento com hipnose, com a ferramenta de hipnose na clínica odontológica, nós temos também condições de fazer o condicionamento do paciente durante a semana. Esse condicionamento é no sentido de alimentação, para que o paciente ele possa ter outros tipos de alimentação. Então, ou seja, o paciente, por exemplo, não come fruta, por exemplo, não gosta, não tem tempo, acha difícil. Você condiciona ele para que ele comece, então, a utilizar isso de fruta. Ou seja, não é só dentro da minha área, mas eu estou utilizando de um recurso, melhorando a vida do paciente, dando uma qualidade de vida para ele, buscando um tipo de alimentação mais saudável dentro desses condicionamentos. Assim também como na própria higienização. O paciente não tem higienização boa. Você pode fazer o condicionamento que ele vai fazer a higienização, utilizar essa escova. Isso tudo dentro da hipnose. Ou seja, a hipnose está em todos os sentidos. Tudo que você queira usar a hipnose, você pode utilizar. Em benefício, claro, do outro. Não é no seu benefício, mas para que essa pessoa também possa ter uma qualidade de vida. E a partir do momento que ela começa a ter essa qualidade de vida, melhorar, ela se procura. Ela fala, poxa, como que está acontecendo isso comigo? Que eu deixei de fazer tantas coisas que eu não tinha esse conhecimento, agora eu tenho? Eu vou procurar alguma coisa que me leve para uma coisa melhor ainda do que isso. E aí ela começa a fazer, vai buscando. Por isso que a hipnose é legal. Porque a pessoa pode utilizar, fazer um curso de hipnose também e começar a fazer a auto-hipnose. Ela mesma começar a se transformar dentro disso. Então, esse é o objetivo mesmo. Né? Quando a gente tem essa missão de vida, quando a gente descobre que a nossa missão é essa, de nos tornarmos melhores do que o dia anterior, e cada dia a gente ser melhor, não melhor do que o outro, mas melhor naquilo que você faz, melhor na tua responsabilidade, melhor no desenvolvimento do outro ser humano e desenvolver a sua capacidade de aprendizado, de ensinamento, principalmente de humildade. Quanto mais você começa a ter esse conhecimento, mais humilde você fica, mais humilde você vê que você precisa dessa humildade. Assim como o mar, na sua grandeza, ele fica alguns centímetros mais baixo que todos os rios, para que ele então receba tudo isso e não precisa mostrar o seu poderio. Ele é poderoso, mas ele não precisa sobressaltar ninguém. Mas ele se faz humilde recebendo todas as águas. E é assim que a gente deve ser. Tá? A gente crescer, saber acolher
e que quando você acolhe aquilo, vai fazer parte de um todo, e esse todo vai ser poderoso, vai acolher mais e mais rios. E é assim que a gente faz dentro da hipnose. Perfeito, Orlando. A Sabrina, ela comentou aqui, se dá para mexer no pós-hipnose também. Tipo assim, Sabrina, você quer dizer uma sugestão pós-hipnótica fora do consultório? Dá sim também. Até nos hábitos a gente pode dar sugestões. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, é uma prática, né, Orlando, muito corriqueira, paciente se queixar de bruxismo, né? Tem paciente até que tem, cara, tem uns casos bizarros que o paciente quase tora a língua de tanto pressionar os dentes sobre a língua, né? Várias dores, inclusive eu já tive, né, de vez em quando eu me pego, acordo com a dor na mandíbula de tanto pressionar a, a oclusão, né, a mordida. Então, a hipnose ela pode trabalhar nessas sugestões também, para a gente dar uma aliviada, a gente saber que não precisa pressionar os dentes de cima com os dentes de baixo. A gente pode deixar gatilhos para acionar, como se fosse um despertador para você fazer sua higiene pessoal. Então, assim, como eu falei, é tudo que sua mente permitir. Tem sugestões que a gente, quando vai fazendo no Street Hipnose, a gente diz assim, ó, quando você chegar em casa, quando você se deitar para ir dormir, vai acontecer tal coisa. E acontece. Então, a mesma coisa, a gente pode dar sugestões para o bem do paciente. Então, cara, se você não ficou encantado com essa ferramenta até agora, eu acredito que não tem esse não, Orlando, porque diante do que você falou aqui, ficou muito claro dos benefícios e só um cego para não ver, né? E não querer. O pior cego é aquele que não quer ver. E o pior paciente é aquele que não quer ter os melhores recursos tendo à sua disposição. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, aproveita isso, galera. E antes de você sair dessa live, aproveita, clica aqui, já segue o Orlando, tá? E se você é amigo do Orlando e não me conhece ainda, clica aqui e me segue, porque a gente sempre está fazendo lives voltado para o universo da hipnose, trazendo profissionais. Cara, a gente fala de tudo aqui. Aqui a gente abre espaço para qualquer tipo de modalidade, desde que seja profissionais responsáveis. Aqui eu não trago menina, a gente só traz profissional que é referência. Então, Orlando, queria agradecer, cara, esse papo foi muito suave, foi muito tranquilo. A gente conseguiu manter o público da live, a gente conseguiu manter eles no estado de flow, no estado de hipnose, porque esse conhecimento é importante mais para nossas vidas. E como o Gouveia falou aí, às vezes numa live dessa, tem uma chave que vira, poxa, cara, era só isso que faltava para mudar o rumo da minha vida. Quantas e quantas vezes eu já tive insights que eu vi numa live, cara. Tipo, às vezes eu nem assisti a live toda, assisti 5 minutos da live, o cara falou uma coisa, eu disse, cara, eu tô precisando fazer isso aí. E às vezes a gente fala muita coisa dos nossos cursos pago nas lives. Então aproveita, gente, essas lives aqui, porque é conhecimento, certo? Com certeza. Então, Orlando, eu vou deixar as considerações finais com você. Olha, Bruno, para mim foi, como eu disse no começo, foi uma honra muito grande, né, estar aqui com você, aprendendo com você mais um pouco, compartilhando daquilo que a gente faz dentro da clínica e cada vez mais a gente procurar fazer esse tipo de trabalho mesmo, né? E estou à disposição quando você quiser falar sobre outro assunto, qualquer outra coisa, ou alguma coisa mais específica, eu vou estar aqui e, claro, né, dentro daquilo que possa ter algum conhecimento para passar para você. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, não é nada disso. Tá? É que a gente está vivendo dentro da clínica, a gente sabe o que está acontecendo. É a mesma coisa de falar com o borracheiro, né? Eu vou saber qual que é o melhor pneu, uma coisa? Não, cada um dentro da sua área. Então a gente vai saber o que vai utilizar. Então, eu agradeço imensamente seu convite. Agradeço a todos que participaram aqui da live e vamos assim, vamos continuar, vamos tocando barco e qualquer coisa estamos aqui. Simbora, simbora. E você que está aí na live,
que você desejar aprender mais desse universo do entretenimento, tá? Eu tenho um curso de Street Hipnose. Quem está nessa live aqui vai conseguir pegar esse curso pela metade do preço, hoje, só para quem está na live. E eu também tenho um curso de mentalismo. Então, a proposta desses dois cursos é fazer apresentações impactantes em palestras, em eventos, em parques, em qualquer lugar que você queira gerar conexão rapidamente com as pessoas e mostrar autoridade. E o melhor de tudo, né? Divertir as pessoas. Não é nada de terapia, mas é uma hipnose bem específica e mentalismo aplicado às apresentações de alto impacto. Então, qualquer coisa, me chama que você tem metade do preço só para quem está na live. E agora que eu estou percebendo, Orlando, a gente vem até combinando, né, com as mesmas cores. É verdade. E agora travou aqui o Orlando. É isso mesmo. Voltou. Voltou. A gente vem combinando aqui com as mesmas cores. A gente vem combinando com as mesmas cores. Tá vendo o rapó aí, o espelhamento. É isso aí. Parece que combinando. Orlando, vamos só tirar uma... Vamos tirar só um print aqui para botar na capa do vídeo, tá certo? Bacana. Então faz uma pose aí, só para... Então... Pô, mas aí é difícil, né? Vamos nessa. Não, qualquer coisa que você queira fazer. Vai lá. Bacana. Show! Print tirado. Então, um abraço para vocês e nos encontramos na próxima live. Sigam a gente aí, beleza? Valeu! Um abraço para todos. Valeu, Bruno. Muito obrigado, viu? Abraço.